Uningá, que o futuro é aqui. Salve, salve galera, tudo bem? Sou o professor Eduardo, professor de matemática, a matéria mais gostosa que provavelmente vocês também gostem muito, assim eu espero. Estou aqui para falar um pouquinho sobre alguns conceitos matemáticos nessa parte de nivelamento da matemática. E aqui nós temos uma breve apresentaçãozinha para falar um pouquinho sobre mim, mas claro que não é esse o nosso objetivo. Só quero comentar sobre alguns tópicos, de como a gente vai estar trabalhando, de que a gente vai comentar, a ordem, o objetivo dessas matérias, para a gente poder dar continuidade no nosso curso sem maiores preocupações, tá certo? Então, como já disse, sou o professor Eduardo, sou mestrando em matemática pela Universidade Estadual de Maringá. Trabalho em alguns colégios de Maringá e região, tanto para concurso público, como curso pré-vestibular, enfim. Qualquer coisa que põe na área e a gente tá junto para poder estar ajudando vocês. E em relação aos nossos tópicos, aos nossos conteúdos que a gente vai estar trabalhando, entre eles nós temos sistemas, funções e polinômios, que é uma parte algébrica muito utilizada para você que é do curso de exatas, que de repente vai ingressar em alguma coisa que necessite de cálculo 1, por exemplo. É muito necessário ter essa parte tranquila e fina na nossa mente. Também a gente utiliza algumas partes que envolvem um pouco de raciocínio lógico, matemático, como sequências, que especificamente a gente vai trabalhar com a parte de PA e PG. Probabilidade, que também envolve o nosso raciocínio lógico matemático. E também uma breve noção de estatística, né? Alguns já até desmembram essa parte de estatística da matemática, mas para as pessoas mais raiz ainda sabe que pelo menos o conceito básico de estatística está fundado aqui na nossa parte de matemática. Claro que a parte específica, aprofundada de estatística, não sou eu que não tem como eu lidar com vocês, porque aí é necessário uma graduação toda para isso. O nosso objetivo é nivelar, rever alguns conceitos básicos de matemática e não entrar em outras áreas propriamente dito. Beleza? Então, dando continuidade aqui, primeira parte que eu quero trabalhar com vocês é a respeito de sistemas lineares. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente, saber identificar, trabalhar para não ter nenhuma surpresa no caminho, é o seguinte. Nós temos, em termos de nível médio, se a gente for pensar assim, alguns métodos de resolução. Então, basicamente, são três métodos. O método da adição, substituição e comparação. Não significa que nós não tenhamos outros, né? Se a gente for falar de matrizes, por exemplo, matrizes determinantes, lá a gente aprende outros métodos, como regra de Cramer, escalonamento e assim por diante. Mas nesse primeiro momento, a ideia é falar sobre sistemas de duas equações com duas incógnitas, o que é um pouco mais simples e mais tranquilo. Por isso que nesse momento eu vou falar apenas do método da adição, substituição e comparação. Professor, mas eu preciso saber os três? Olha, saber os três não vou dizer que é necessário. Pelo menos um deles você tem que saber trabalhar muito bem. Por isso que eu vou apresentar os três, você escolhe o que você tiver, que você achar mais gostoso, o que você achar mais fácil, não tem problema. Normalmente, o que a gente utiliza? A gente utiliza o método da adição. Para nós, professores, a maioria da galera que sempre está mexendo com sistemas, acha a parte da adição um pouco mais prática, um pouco mais tranquila para resolver, porque ele abrange praticamente todos os casos sem muita complicação. Mas não quer dizer que num determinado exercício, fazer por substituição seja mais fácil, às vezes comparação seja mais fácil, aí pode aparecer de qualquer forma. Então, repetindo, não quer dizer que você tenha que saber todos, mas é necessário que pelo menos um deles você saiba trabalhar e trabalhar muito bem, porque esse sistema aparece a qualquer momento em tudo que você estiver fazendo, não só em matemática, como na física, química, própria biologia, sempre aparece um sisteminha para você estar resolvendo. Tranquilo? E além de a gente ter que saber esses métodos, né, como adição, substituição e comparação, que eu mencionei, a gente também precisa saber identificar o tipo de sistema que a gente vai estar resolvendo. Qual o tipo de equações que nos interessa? Que não é qualquer sistema que a gente pode aplicar esses métodos. Esses métodos eles são propriamente ditos e referentes a equações do primeiro grau, equações lineares de duas equações e duas incógnitas. Então veja só, como que eu sei identificar quando uma equação ela é do primeiro grau? Ah, professor, quando o expoente da incógnita está elevado a 1. Perfeito. Então perceba que nesse primeiro exemplo nós temos x mais y igual a 2 e 2x mais 3y igual a 5.
Isso satisfaz as nossas condições. Por quê? Porque a nossa incógnita x está elevada a 1, a nossa incógnita y está elevada a 1. Na segunda equação, mesma coisa. Todas as nossas incógnitas aqui têm expoente igual a 1. Portanto, fechou. Isso aqui é um sistema linear para nós. Está bonitinho do jeito que a gente gosta. Se fosse o caso, só resolver. O segundo sistema, professor, esse aí já não é, né? Porque ó, não tem o y na segunda. Tem o y, sim senhor, o que significa que o coeficiente, o cara que está multiplicando esse y é zero. Eu só não quis escrevê-lo, mas ele está lá. Porque zero vezes qualquer coisa vai dar qualquer coisa. A gente pode, zero vezes qualquer coisa vai dar zero. Aí somado com x sempre vai dar x. Então a gente pode omitir essa representação. E perceba que mesmo assim, o nosso x está elevado a 1, o nosso y está elevado a 1, e esse cara aqui também está elevado a 1. O que também satisfaz as nossas condições de sistemas lineares. Portanto, também é um sistema que a gente vai trabalhar, que vai se deparar aí a qualquer momento. Porém, no terceiro exemplo que nós temos aqui, já não satisfaz. Mas por quê, professor? Olha só, aqui está elevado a 1 e aqui também está elevado a 1. É verdade. Mas a sua primeira equação aqui, ó, tem um expoente 2. Está x ao quadrado mais y ao quadrado. O que já não se enquadra na nossa ideia aqui, na nossa predisposição. Professor, mas então quer dizer que um sistema desse não tem como resolver? Não é isso que eu estou dizendo. A gente consegue resolver, mas não é um sistema linear. A nossa ideia é trabalhar com sistemas lineares. Portanto, isso não se enquadra na classificação que a gente está querendo trabalhar no momento. No quarto exemplo, você fala, professor, esse se enquadra, né? Porque ó, você tem esse x que está elevado a 1, esse y, todos elevados a 1, e esse x também está elevado a 1. E aí eu lamento em te dizer, mas você está errado se você pensou isso. Professor, como assim? Dá um zoom nessa equação aqui, ó. 4 sobre x mais y igual a 3. Professor, expoente é igual a 1. Não é bem assim. Por propriedade de potência, eu posso reescrever esse 4 sobre x como 4 vezes 1 sobre x. Só reescrevi a minha fração. E, como eu disse, por propriedade de potência, isto aqui, ó, é a mesma coisa que 4 vezes x elevado a menos 1, o que deixa de ser expoente igual a 1. Nossa incógnita sempre tem que estar no numerador. Se no numerador o expoente dela não é 1, falhou. Portanto, isso aqui também não é um sistema linear. Volto a repetir, não quer dizer que a gente não saiba resolvê-lo, só que deixa de ser um sistema linear, o que não é a nossa ideia para este momento. A gente está interessado apenas em sistemas bonitinhos como esse aqui, para a gente poder trabalhar e ser feliz na vida. Tá certo? Então o primeiro passo é esse, saber identificar, saber classificar com o tipo de objeto que a gente vai estar trabalhando para não ter nenhuma surpresa no caminho. Feito isto, vamos começar com nossa parte deliciosa aí, que é fazer conta um pouquinho. O primeiro método que eu vou apresentar para vocês é o método da adição. Temos aqui dois sisteminhas e em todos os métodos eu vou resolver esses mesmos dois sistemas para vocês verem que o resultado é o mesmo, ou pelo menos tem que ser o mesmo, a menos que eu erre em alguma conta, mas tem que ser o mesmo resultado, apenas para a gente verificar a praticidade e a eficiência de cada um. Aí depois vocês escolham qual deles vocês gostam mais e treinem bastante para que pelo menos um deles fique fino na hora de resolver o seu exercício. O método da adição consiste no seguinte, tem o passo a passo logo a seguinte, um resuminho que eu fiz para você. Então aqui eu não vou me preocupar em escrever e anotar tanta observação, vou ser um pouco mais direto e depois eu comento sobre as observações. Mas como o próprio nome diz, o método da adição é o seguinte, a minha intenção é somar essas duas equações. Só que ao somá-las, necessariamente ou x ou y tem que dar zero. E aí perceba que, somando direto isso daqui, ó, se eu fizer o x mais x, deu 2x, não deu zero. Opa, aí já preocupa um pouco. Mas quando a gente vem para o y, 2y mais menos 2 é 2 menos 2, que dá zero. Então, tá legal. Então eu posso aplicar o método da adição aqui de forma direta, simplesmente somar x mais x vai dar 2x, que é igual a 7 menos 1, que é 6. Professor, cadê o y? Como eu disse, 2 menos 2 dá zero.
Então eu já posso omitir essa representação, porque 2x mais 0 vai dar 2x. Então nós temos que 2x é igual a 6, propriedade inversa da multiplicação é divisão, então x é igual a 6 dividido por 2, da onde vem que x é igual a 3. Resolvemos a nossa primeira etapa, descobrimos o valor de x. E para descobrir o valor de y? Muito simples, é uma sucessão de escolhas. Você pode escolher qual das equações você quer. Ah, professor, eu gostei da primeira, pega ela. Professor, eu gostei da segunda, pega ela. Pega quem você quiser. Aqui é uma libertinagem total. Então, se eu gostei mais da primeira, então vou escolher aqui, ó, x mais 2y igual a 7. Como a intenção é descobrir o y, a ideia é isolá-lo nessa equação, que o x nós já temos. Então, 2y é igual a 7 menos x. Mas quem que é x? X vale 3. Portanto, 7 menos 3, isso aqui é igual a 4. E 2y igual a 4. Da mesma maneira aqui que o 2 estava multiplicando, passou dividindo. 4 dividido por 2, nós temos que y vale 2. Então está aqui a nossa solução do sistema, é o par ordenado 3 para x e 2 para y como solução. Perceba que você pode tirar a contraprova, você não precisa esperar sair gabarito para saber se você acertou ou não. Pega o x e o x e o y de valores 3 e 2 e substitui. 3 mais 2 vezes 2, que é 4, dá 7. 3 menos 4, menos 1. Bateu. Tem que satisfazer as duas equações necessariamente. Pode acontecer de às vezes você chegar numa solução, ela satisfazer a primeira, mas não satisfaz a segunda. Então alguma coisa está errada. Ou o seu sistema não admite solução, ou as suas contas estão erradas. Então, sempre verifiquem as duas equações para ter certeza que a sua resposta é essa mesma, para não ser surpreendido na hora da nota da prova aí, tá certo? E outro detalhe, perceba que quando eu fui comentado sobre a solução, eu mencionei um par ordenado. Par ordenado, por que é o ordenado? Ah, professor, porque a ordem importa. Exatamente isso. A ordem com que você coloca esses valores, ela é importante. Ela vem em ordem alfabética. Quem que aparece primeiro? O x. Então, o primeiro valor é sempre relacionado a x. O segundo valor, sempre relacionado a y. O que quer dizer que, se em uma prova você tem uma alternativa deste jeito, para este sistema, vamos supor. Ah, professor, cheguei nos valores 3 e 2, peguei lá e marquei aqui, ó, letra B, 2 e 3. Fudeu, você perdeu a questão. Sua resposta correta é 3 e 2 e não 2 e 3. Tanto que se você pegar esses valores e jogar aqui na equação, não vai bater a igualdade, certo? Perceba que 2 mais 3 vezes 2 não dá 7. Portanto, isso não é permitido para a gente. Tá certo? Agora, olha só nesse nosso segundo exemplo aqui. Também vou resolvê-lo pelo método da adição. O primeiro foi muito simples, muito tranquilo. Mas perceba que nesse segundo exemplo, se eu somar direto essas duas equações, não vai acontecer de nenhuma das duas dar zero. 2 com menos 4 dá menos 2 e menos 3 com mais 5 dá 2. Ou seja, não zerou ninguém. Então o que a gente tem que fazer? Alguma manipulação para ajeitar isto. E é isso que eu quero que você preste atenção. A primeira equação é 2x menos 3y igual a 1. E a nossa segunda equação, menos 4x mais 5y, menos 4x mais 5y, que é igual a menos 3. Tá aí. Então, olha só, o que eu preciso fazer, professor, para conseguir cancelar uma delas? Bom, primeiro você vai ter que escolher uma incógnita. Nossa, não vai de jeito nenhum. Ai, agora foi. Posso continuar? Primeiro que você precisa escolher uma incógnita. Quem que você quer? Cancelar x ou y? Perceba que o 4 é múltiplo de 2.
o que significa que é mais fácil você cancelar o x. E quem que eu jogo no lugar desse 2 para que ele, menos 4, dê zero? Lembrando que a nossa ideia é fazer isso aqui dar zero. Então, quem que eu tenho que colocar aqui? Ah, professor, tem que colocar um 4, porque aí 4 menos 4 vai dar zero. Perfeito. Então, você vem aqui e vai fazer o seguinte, ó. Multiplica esta primeira equação por 2. Ao fazer isso, multiplicar toda esta primeira equação por 2, não importa o que vai acontecer para lá, mas 2 vezes 2 vai dar 4 e 4 menos 4 vai zerar, que é a nossa ideia. Então vamos lá. Fazendo essa continha, nós temos aí 2 vezes 2 dá 4, menos 3 vezes 2, que é 6y. Deixa eu arrumar meu y aqui. 6y, que é igual a 1 vezes 2, que dá 2. A segunda a gente não fez nada, então só copia ela. Menos 4x mais 5y, que é igual a menos 3. Feito isto, podemos somar essa equação. Somando ela, 4 menos 4 chegou onde a gente queria, que era fazer dar zero. Menos 6 mais 5 dá menos y, que é igual a 2 menos 3, menos 1. Logo, y é igual a 1. Muito bem. Feito isto, escolhe uma das duas equações, qualquer uma delas. Eu vou pegar aqui no caso a primeira equação para a gente poder fazer a substituição ali. Então, olha só, primeira equação, 2x, que é igual a 1 mais 3y. Perceba que já passei esse menos 3 para o outro lado com o sinal oposto. O nosso y vale 1. 3 vezes 1 é 3. E 3 mais 1, 4. Portanto, 2x é igual a 4. Logo, x tem que ser 2. E está aí terminado o nosso segundo sistema. Solução é o par ordenado 2 e 1 para y. Está concluído o nosso método da adição. Feito. Agora, olha só. O que é o passo a passo? O que a gente fez tudo isso resumindo? Primeiro, a gente escolheu uma incógnita a ser anulada. Escolheu, quero x, beleza, quero y, ok. Então, a ideia é a gente somar essas duas equações e uma delas dá zero. Feito esse passo, a gente inverte os coeficientes dessa incógnita escolhida, multiplicando na outra equação. Professor, mas você não fez essa parte de inverter os coeficientes. A gente fez de uma forma disfarçada. No próximo exemplo eu vou deixar isso bem mais claro. Depois disto, soma as equações, vai encontrar o valor de uma delas e substitui na outra equação para encontrar o valor da incógnita que está restando. Então, olha só. Posso... Você prefere refazer para conseguir continuar? Não, se puder aproveitar isso. Consegue aproveitar aquela explicação que eu já fiz ou não? Que aí dá muito rolo, né? De vai e vem, né? É melhor apagar, professor, e fazer a... Deixa eu apagar tudo aqui. Deixa eu ir pro próximo. Depois eu não usei mais, né? Não. O outro você acabou apagando. Né? Isso, tá. Então, beleza. Muito bem. Tenta mudar a cor com o dedo. Melhor. Aí. Então, fechou. Beleza? Só porque eu elogiei já não mudou. Continua no mesmo azul, mas não tem importância. A gente vai se adaptando. O cara fica, por que o professor tanto abaixa e continua escrevendo a mesma cor, né? Mas tudo bem. Vamos lá? Beleza. Reiniciando 3. Para fazer toda essa parte ou já posso mudar o slide? Já posso mudar, né? Tá. Iniciando 3, 2, 1. Então, olha só, preste bem atenção nesse próximo exemplo que nós temos. 3x mais 4y igual a 19 e x menos 2y igual a 3. Ah, professor, até que tá simples esse exemplo. É verdade. Mas o que eu quero mostrar para você? Primeira coisa, vamos escolher quem cancelar, quem fazer dar zero. E é que propositalmente eu quero fazer x dar zero. Então olha só, se eu somar isso do jeito que está, a gente sabe que 3 mais 1 não vai dar zero nunca. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer aparecer
um menos 3 aqui, para que quando eu fizer 3 menos 3, esse cara zerar. Mas quem que é o cara que está multiplicando o x atualmente? Vale 1. Então o que eu vou fazer? O cara que está multiplicando o x na segunda equação, eu vou multiplicá-lo na primeira. E quem está multiplicando ele na primeira, eu vou multiplicá-lo na segunda equação, que é o nosso 3. Beleza. Só que aí tem um outro detalhe. Ambos têm o mesmo sinal. Ambos são positivos. Então, ou o 1 ou o 3, você precisa escolher que ele seja negativo. Que aí eu vou escolher, por comodidade minha, eu vou colocar menos 3. Ah, professor, eu escolhi o menos para pôr o menos no 1. Não tem problema algum. É você quem escolhe isso. E aí o nosso sistema vai ficar assim, ó. 3 vezes 1 dá 3. 4 vezes 1 é 4. E 19 vezes 1 é 19. Beleza. 1 vezes menos 3 dá menos 3. Menos 2 com menos 3 dá mais 6. E 3 vezes menos 3 dá menos 9. Feito isso, agora é a parte gostosa. Você vai somar essas duas equações e vai perceber que você conseguiu o que você queria, que era fazer o x dar zero. 3 menos 3 deu 0. 4 com 6 dá 10y, que é igual a 19 menos 9, que é 10. Daqui nós temos que o y vale 1. Encontrado o valor de y, você pode escolher qualquer uma das outras equações. Eu vou pegar aqui a segunda equação, onde x é igual a 3 mais 2y. Se y vale 1, 2 vezes 1 é o próprio 2, e 2 mais 3, está aí resolvido o nosso sisteminha, passo a passo para você. X é igual ao par ordenado, 5 e 1. Acabou o nosso método aqui da adição. Tá certo? Então, resumindo, como eu já mencionei antes, esse aqui é o principal método que a gente tem, que a gente mais utiliza. Os próximos dois, que é o substituição e comparação, não quer dizer que você não possa usar, só fica uma questão de gosto aí. Como, por exemplo, primeiro sisteminha. X mais 2y igual a 7 e x menos 2y igual a menos 1. Perceba que é o mesmo sistema que a gente já resolveu no método da adição. O que acontece? Você também tem que fazer uma sucessão de escolhas. Eu vou pegar aqui a segunda equação e vou isolar a incógnita x, que fica menos 1 mais 2y. Guarde esse resultadinho aqui, ó. Deixa ele bonitinho aqui para nós. Feito esse valor de x, o que eu vou fazer? Método da substituição. Eu vou pegar ele e vou colocá-lo na nossa outra equação. Substituir ele lá em cima. Que vai ficar assim, ó. Este cara, que é o x que nós encontramos, necessariamente tem que ser na equação que a gente deixou em stand-by. Então pega ela, x, que é menos 1 mais 2y. Professor, de onde veio isso? Do que você encontrou na outra equação. Mais 2, que é igual a 7. Muito bem. 2 com 2 dá 4. Esse menos 1 passa positivo, 7 mais 1 dá 8. 4 vezes 2 eu sei que é 8, portanto, nosso y tem que ser 2. Está resolvido o valor de y. Acabou? Claro que não. Agora você volta para cá e termina para encontrar o seu valor de x. Então, x é igual a menos 1 mais 2 vezes 2, que dá 4. Portanto, o seu x vale 3, que é a mesma solução que nós tínhamos encontrado lá no método da adição. Nossa, professor, isso aqui é muito mais simples, muito mais rápido, verdade. Mas nem sempre é assim. Se a gente pegar esse próximo sisteminha, por exemplo, você vai perceber que ele não é tão prático assim. Porque olha só, lembrando que a gente já resolveu esse sisteminha também por método da adição. Eu vou decidir aqui isolar o valor de y na segunda equação. Então vai ficar 5y, que é igual a menos 3, mais
4x, né? Esse menos passa para lá, positivo, junto com menos 3 que a gente já tinha. Tá certo. Agora, menos o 5, esse 5y mais o menos 3 mais 4x, você vai guardar ele, deixar quietinho. O que você vai fazer com esse valor encontrado? Você vai isolar o valor de y, que é igual a menos 3 mais 4x dividido por 5, e esta equaçãozinha você vai substituir na que você ainda não mexeu, que é na equação de cima. E aí começa a dança dos famosos aqui, ó. 2x menos 3 que multiplica. Quem que é y? É esse cara. Menos 3 mais 4x dividido por 5. Que tudo isso tem que ser igual a 1. Olha só que coisa bonita que fica esse negócio. E aí dá-lhe conta. 2x menos com menos vai ficar mais 9, menos com mais, menos 12x, dividido por 5, que tem que ser igual a 1. E aí você chega numa soma de frações com denominadores diferentes. O que precisa? Tirar mínimo múltiplo comum, que vai ficar 10x mais 9 menos 12x igual a 5. Tirar do mínimo múltiplo comum, 10 menos 12 dá menos 2. X, que é igual a 5 menos 9. 5 menos 9 dá menos 4. Então nós temos que menos 2x é igual a menos 4. Menos com menos mais, logo x vale 2. Então olha só, calculamos aqui o nosso valor de x, né? Com um pouquinho mais de trabalho, obviamente. Por quê? Precisou de um mínimo múltiplo comum, precisamos, né, fazer algumas manipulações, distributiva, o que não é muito agradável. Se você voltar um pouquinho o vídeo e ver o método da adição, é um pouco mais prático do que todas essas contas. Mas ainda não acabou, ainda tem mais um cadinho, né? Encontrado o valor de x que é igual a 2, agora a gente vai lá e descobre o valor de y, que é y igual menos 3 mais 4 vezes x. O x vale 2, então 4 vezes 2 dá 8, dividido por 5. Menos 3 mais 8 dá 5, dividido por 5. Nós temos aí que o y vale 1, que aí se você voltar lá um pouquinho no outro método que nós aplicamos, é justamente a mesma solução que nós encontramos. Nunca esquecer de dar a resposta aqui em conjuntinho em solução, 2 e 1. E nesse anterior, a solução nossa foi x igual a 3 e y igual a 2. Certo? Esse é o nosso método da substituição. Então, repetindo, vai ter sistema que vai sair muito fácil, muito rápido para a gente, né, qualquer um dos métodos que a gente escolher. Outro sistema vai dar um pouquinho mais de trabalho, devido ao método que você optar por utilizá-lo. Então, resumindo, passo a passo do método da substituição. Primeiro, escolher uma das equações e uma incógnita a isolar, que é aqui no caso, o que nós fizemos? Eu escolhi a segunda equação e isolei y. Nesta, eu escolhi a segunda equação e isolei x. Esse é o nosso primeiro passo. Depois, substituir a equação encontrada na outra equação. Olha só, essa equação que nós encontramos, eu joguei na x da outra equação. Esse y que nós encontramos, joguei no y da primeira equação. E, por último, o valor encontrado, aí só é uma sucessão de substituições, né? Que daí você encontra o valor de y, volta para o início. Encontra o valor de x, voltamos para o início. E está resolvido o nosso sisteminha. Tá certo? Por último, nós temos o método da comparação. O método da comparação também pode ser muito fácil, pode ser um pouquinho chato. Mas o que é a ideia? Comparar resultados, né? Como o próprio nome diz. Então você vai escolher qual incógnita você quer. Eu quero x, tudo bem. Só que aí você vai isolar x nas duas equações. Olha só,
Pegando aqui na primeira equação, nós temos que x mais 2y é igual a 7, portanto, x é igual a 7 menos 2y. Está isolado o x na primeira. Muito bem. Agora faz esse mesmo processo para a segunda. Eu vou isolar o x na segunda equação também. Vai ficar que x é igual a menos 1 mais 2y, né? Já jogando esse menos 2 para o outro lado de forma direta. Beleza, x tem que ser igual a x, não tem? Professor, tem que ser igual. Então, beleza, a gente vai lá. Se x é igual a x, agora você compara esses dois resultados. Qual que foi o primeiro? 7 menos 2y. E esse cara tem que ser igual a quem? A menos 1 mais 2y, já que ambos os resultados são iguais a x. E com isso você descobre o valor de y. Ajeitando isso, nós temos que 4y é igual a 8. Portanto, o y vale 2. Encontrado o valor de y, escolhe qualquer uma das duas, pegar essa segunda mesmo que está mais no jeito. X é igual a menos 1 mais 2 vezes 2, que dá 4. 4 menos 1, x é igual a 3, que é o valor que nós já sabíamos desde lá do início do método da adição. Isso é uma comparação, também sem muita complicação, né? Mas da mesma maneira, se a gente for pensar nesse segundo sistema, quando você isolar tanto x ou y em qualquer uma delas, tudo vai dar fração. Olha só, na primeira, nós temos que 2x é igual a 1 mais 3y, portanto, x é igual a 1 mais 3y sobre 2. Isso é o x da primeira equação. Quando você isola na segunda, nós temos menos 4x é igual a menos 3 menos 5y, portanto, x é igual a menos 3 menos 5y por 4. E ainda para ajudar, nós temos esse menos aqui. Tem que fazer joguinho de sinal com todo mundo. Então, x é igual a 3 mais 5y dividido por menos 4. Isso é um valor de x, esse é o outro valor de x. E aí você vai ter que pegar esses dois valores de x, assim como nós fizemos aqui, igualá-los e descobrir o valor de y, que aí eu vou deixar de presente para você continuar e ser feliz aí com esse método da comparação, tá certo? Lembrando que você já tem a resposta, está resolvido tanto por adição quanto por substituição. Obviamente o valor de x e de y tem que ser o mesmo. Só cuidado com a manipulação, fazer as continhas aí, tá certo? Isso é os 3 métodos que a gente precisa ter tranquilo na hora de resolver os nossos sistemas e qualquer outra coisa que apareça aí para nós. Tá certo? Fico aqui, um abraço e até a próxima.